Olá, meus amigos, vamos continuar com as aulas de história, hein? Nós vamos falar como que foi essa evolução, relembrar. Então, o domínio do fogo fez o homem fazer muita diferença na evolução dele. Aí ele começou a sentir necessidade de fabricar seus vasilhames, porque agora ele já cozinhava suas sementes, sua carne. Ele já tinha necessidade de conviver mais de perto com as pessoas. Ele parou de ser nômade e começou a fazer casas para morar. Então ele começou o sedentarismo, a época de fixar o solo. E aí, com essa fixação no solo, o que aconteceu também? Houve a divisão de tarefas. As mulheres ficavam cozinhando, plantando, colhendo, fazendo as cerâmicas, cuidando das crianças. E os homens iam caçar, pescar, guerrear, cuidar da proteção daquele grupo de pessoas. E aí, com essa proximidade com as outras pessoas, a gente vê que cresce a tecnologia. Então, houve a invenção da roda, que foi uma grande alavanca para o crescimento do homem, para a evolução dele. A fusão dos metais, porque nessa época aqui, eles eram só da pedra lascada. Os instrumentos e ferramentas deles eram feitos de ossos, de pedras polidas, lascadas. Mas agora, ele com o domínio do fogo, ele começou a fundir os metais, usar o cobre, o ferro, os metais que tinham na região. Tudo que era abundante na região, eles pesquisavam e procuravam e começavam com a curiosidade, a dominar aquela tecnologia, a colocar novas coisas. Aí houve uma grande transformação das paisagens rurais, porque o homem, ao construir casas, ou de pau, ou de pedra, ou o que fosse, ele teria que movimentar da natureza. Então ele tirava pedras para juntar, ele cortava árvores para fazer os esteios das casas. Então houve uma grande evolução, uma revolução na paisagem rural. E tudo isso a gente vê até hoje porque existem resquícios dessas construções, resquícios dessas ferramentas, resquícios de tudo que eles fizeram. Os sítios arqueológicos da época que a gente descobre hoje tem os ossos dos animais perto das fogueiras, as casas rudimentares que eles faziam deixaram sinais. E dentro dos sinais, com essa evolução toda, com as casas e tudo, eles começaram a se agrupar em grandes agrupamentos de casas também, formando as primeiras cidades. E a primeira cidade que a gente tem notícia, que pode ser chamada a mais antiga de todas, é Jericó, a mais antiga cidade da civilização. Ela tem no mínimo 10 mil anos. Ela chegou a ter, nessa época, 1.000 habitantes. E ela era lá perto do Rio Jordão, lá no Oriente Médio. Todas as civilizações, todas as pessoas buscavam morar perto dos rios, porque a água em abundância era um dos principais recursos que eles procuravam. Porque perto da água tem facilidade para se plantar, facilidade para ter animais para se caçar, pescar. E aí eles começaram a ter o costume de fazer as casas perto da água. E aí Jericó era perto do Rio Jordão. E olhe bem, lá em Jericó, eles, com 1.000 pessoas dentro de uma cidade, eles desenvolveram a agricultura com uma forma muito mais elaborada. E como eles tinham uma agricultura melhor, eles tinham muito resultado, muita produção. E para isso eles tiveram que aprender a armazenar os grãos. Eles fizeram trocas comerciais, porque se eles tinham muita fartura de grão, eles poderiam trocar por animais, trocar por outras coisas que outras pessoas faziam, outros grupos humanos. A arquitetura deles era em barro e pedra, então era mais resistente, então os sinais são mais visíveis
dessas construções. Eles chegaram a usar a irrigação e eles construíram muralhas de proteção pela primeira vez na história do homem. E aqui na nossa região, como foi a ocupação dos humanos na nossa região, aqui no Brasil? Então, os primeiros grupos humanos daqui também buscavam o litoral e os rios. Por quê? Porque lá eles tinham também abundância de água e comida. Esses primeiros grupos nossos aqui, eles não se preocuparam muito em fazer muita evolução, muita tecnologia, não. O nosso primeiro grupo, registrado pelas escavações, pelos detritos que eles deixaram, são os sambaquis, quer dizer amontoado de conchas. Eles deixaram esses sinais há mais de 5.000 anos. Eles ocuparam o litoral brasileiro, a costa. E aí também perto de baías, porque nas baías, além da água do sal, também tem a água doce dos rios que chegam ali. As baías têm lagoas, então eles ficavam lá por muitos anos. Os grupos chegavam a ter 100 pessoas de sambaquis em determinado grupo, mas eles viviam da caça, da coleta, do cultivo da mandioca, muito rudimentar, mas também tinham. Eles faziam seu vasilhame, mas com pedra lascada, com pedra polida. Os seus instrumentos eram assim também, as ferramentas rudimentares, e também faziam enfeites com ossos e os cestos de palha. Eles pescavam o dia todo, eles buscavam alimento principalmente no mar, com os caranguejos, as lagostas, com todos os bichinhos do mar, esses peixes, e também gostavam também de pescar animais maiores. Por isso a gente imagina que eles também usaram canoas para ir para mais longe da praia e pegar os peixes maiores mais no fundo do mar. Então, aqui os sambaquis, e depois a gente tem também, como uma grande cultura dessa época, os marajoaras. Lá na ilha de Marajó, que ficou com esse nome por conta da civilização que tinha lá, dos marajoaras. A ilha de Marajó, no Pará, eles foram muito mais evoluídos do que os sambaquis. Eles tinham a agricultura muito elaborada, eles tinham uma cestaria muito bonita e farta e com muito dom artístico, sabe? E a cerâmica também. Até hoje, na ilha de Marajó e na redondeza do Pará, eles fazem cerâmicas imitando a cerâmica de Marajó, dos marajoaras. E eles buscavam uma argila muito boa em outros lugares, eles escolhiam a argila que eles iam trabalhar, colocavam pó de pedras, minerais, pedaços de ossos triturados. Eles faziam uma mistura muito grande para poder melhorar a qualidade e a resistência da cerâmica. E também faziam vasos decorativos. Olha, agora eu separei algumas imagens para a gente passear por essas imagens. Olha, aqui nós temos a antiga Jericó. Olha, vocês lembram que eu falei que eles usavam pedra e barro para construir suas casas e sua arquitetura. E as muralhas que eles faziam uso delas, as muralhas em volta da cidade para se protegerem. Dentro da cidade ficavam as pessoas que comercializavam, os sacerdotes, que nessa época também já existiam, as pessoas de fora, os sacerdotes de vários deuses, né? Nessa época não existia um Deus, único Deus, né? Então eles ficavam lá dentro da parte mais protegida. E as pessoas mais simples, os colonos, os agricultores, ficavam de fora, mas todos protegidos pela muralha. Aí as casas, agora nós vamos ver como ficaram hoje as ruínas de Jericó.
Olha, todas as ruínas da cidade grande, tá vendo? Eles usavam o barro e as pedras. Olha, aqui a ruína, aqui o contorno do que restou dos muros de Jericó, das muralhas. Olha aqui, dentro das muralhas, o jeito das casas, as escadas, as pedras que eles ajuntavam uma sobre a outra. Olha aqui uma visão aérea da cidade de Jericó. A muralha externa, a muralha interna, um pouco das casas. E aqui, olha, uma